Aqui é a Jaque Watanabe do canal Atravessando Limites. Eu gravei um vídeo inteiro, só que acabou dando problema na internet, caiu tudo, eu vou gravar de novo. Tentar fazer esse aqui rápido. Então, gente, eu selecionei aqui 10 religiões, entre elas 3 que eu acredito, que é a messiânica, que é onde tem o Jorei, o kardecismo e o budismo. Que eu acredito parcialmente, que é o hinduísmo, a Umbanda e o Candomblé e o Grande Espírito. Só que tem algumas coisas que que o hinduísmo ou o Grande Espírito defende que eu já não estou de acordo. E eu não sei se o Brahma é o deus do hinduísmo, porque se for nele eu não acredito, porque ele teoricamente não, né? Eles acreditam, eu já não acredito que isso tenha sido de Deus, do Brahma. Mas o que é válido para mim no hinduísmo é a oração de Mahatma Gandhi, a yoga, que é praticada no hinduísmo, as meditações, e aquilo que eu aprendi quando eu li o livro do Rick Martin. Eu achei interessante essa religião, mas eu preciso saber um pouco mais sobre ela. Agora, já o Jorei, né, que foi a religião que eu encontrei e que eu fiquei, né? E ao mesmo tempo eu conheci o kardecismo, que fala sobre a reencarnação. Eu tive assim no kardecismo uma informação, só que eu já tive preferência pelo Jorei. Só que agora aqui onde eu moro só tem o kardecismo, né? Então, e também tem o budismo que eu não fui ainda, mas é interessante também. E nela a gente faz meditações e aprende um pouco sobre as leis búdicas também. A gente aprende sobre um pouco de cada coisa. Aí depois tem a religião da Umbanda, do Candomblé, que eu acredito em algumas coisas. O nome de Deus é Oxalá. E tem o Ogum também, que eu não sei diferenciar muito, mas Oxalá, Ogum é como se fosse o Deus para os umbandistas e para os candomblecistas. No Japão a gente chama de Miroku. Allan Kardec não tem um nome assim, mas é o Deus, né? Só que embora eles acreditem em Jesus, só que já têm um pensamento diferente que não é o mesmo da Bíblia. Porque aí veio Allan Kardec, trouxe o livro dos Espíritos, e eles já falam mais sobre a reencarnação e sobre os planos espirituais. Esses planos espirituais que fala no kardecismo é muito semelhante aos planos espirituais da messiânica. Lá eles falam colônia, a gente fala plano superior ou plano intermediário, e lá eles falam o inferior, umbral, que é o inferior da orelha, eles falam umbral no Allan Kardec. Já no budismo não tem o plano espiritual, não tem céu, não tem inferno, é o renascimento que eles falam. A gente morre, fica alguns dias, tem um intervalo de poucos dias e logo a gente já renasce novamente. É o mesmo que a reencarnação, tanto do kardecismo como na religião messiânica. Então dá para conciliar essas três aqui. Dá para conciliar uma com a outra, tá? Eu descarto que no budismo que a reencarnação seja tão rápida assim, mas eu acredito sim nesse renascimento, que é o mesmo que reencarnação, né? E as leis do budismo também é interessante. Agora, e o Allan Kardec, tudo que fala aqui também, né? A única diferença é que aqui as pessoas, os membros delas fazem o passo espiritual e aqui a gente faz a oração do Jorei, que é uma oração para elevar o espírito, para trocar energia e elimina as más, purifica e a gente tem mais saúde e consegue receber as graças na vida, os milagres. Alguns milagres, pequenos milagres. E aqui
e depois vinha as quatro que eu falei. Agora, o que eu já não acredito, que é o que eu estava falando nesse site, que eu fui num site que é feito por ateus, então tem ateus e cristãos ali, né? E foi aí que eu perguntei o nome do Deus que eles acreditam, que no caso parte do judaísmo, que veio antes do cristianismo e do islamismo, que é o Javé, que é o nome que tem no Gênesis, e em alguns lugares é chamado de Jeová também. A gente tem um nome que é Yeshua, um negócio assim, eu não sei muito sobre isso não, né, tá? Mas eu vou chamar mais de Javé ou Jeová, que é o nome mais conhecido. E o líder espiritual deles é o Moisés, o Abraão. E depois no cristianismo tem o líder espiritual, que é o Jesus Cristo. E no islamismo é o Maomé. Então é isso, gente. Eu vou fazer esse vídeo rápido aqui, senão vai acabar. E aí então eu queria saber assim, por que quando você vai falar sobre Deus, de uma religião para outra, a gente pergunta de qual Deus você está falando. Porque às vezes é permitido você fazer oração num local, só que eu não posso fazer, a pessoa de outra religião não vai poder fazer a oração da religião dela. Um não vai gostar da religião do outro, então não tem como fazer uma única oração, porque na religião messiânica a gente faz a Matsunorito, tem também a oração dos messiânicos. No budismo eles fazem o Daimoku, que é o Namyo Rengenkyo. No Allan Kardec eles até rezam a oração do cristão, que é o Pai Nosso, mas já no Jorei já é diferente, né? E vamos lá, tem também, no hinduísmo tem a oração de Mahatma Gandhi, que é uma oração muito boa. E essa que eu gostei de fazer, que eu li no livro do Rick Martin, que tem lá logo na introdução, e eu acho que um dos vídeos também tem essa oração, tá? E tem a do Grande Espírito. Eu não conheço nenhuma oração dos indígenas, tá? Eu não sei como que eles fazem o ritual deles. Aí eu já não sei falar. Na Umbanda, no Candomblé, eu acho que não tem assim uma oração que eles cantam pontos, chamam os guias, mas eu não tô lembrado agora. No cristianismo, no judaísmo eu já não sei que oração que eles fazem também. No cristianismo é o Pai Nosso. No catolicismo a Ave Maria eles fazem também. No islamismo tem a oração, eles fazem uma oração que é uma oração de Maomé que eu não sei como se faz. Eu não sei o nome dessa oração, mas tem a oração deles também. Então, é isso, gente. Eu não tenho muito o que falar. E às vezes a pessoa fala assim, por que você não fala? Foi perguntado para mim, né, que eu fiz uma pergunta, por que não chama o Deus da sua religião pelo nome? Sabe, porque se eu for falar de Miroco, é dos messiânicos que eu tô falando. Agora, quando eu falo Buda ensinou tal coisa, porque eu não tenho como falar de Deus, então eu tenho que falar o que o líder falou, tá? Assim como eu falo, Meixo Sama explicou que tem os planos espirituais, Allan Kardec trouxe a reencarnação, e no caso do cristianismo, eles podem falar que Jesus falou tal coisa. Às vezes não foi Jesus, às vezes foi apóstolos, às vezes foi Moisés. Então eles têm que falar o nome das pessoas e não dizer que Deus falou tal coisa. É isso que... Porque às vezes eu falo Deus, mas parece que é o Deus de todas as religiões e não é. E no hinduísmo, bom, eu nunca conversei com hinduísta, assim, não posso falar
muito sobre eles. Do grande espírito, eu sigo um canal da Isane Calapalo, que é indígena. E às vezes ela fala sobre o grande espírito, mas não tem algum ensinamento que ela tenha falado dessa religião. E na Umbanda e no Candomblé eles falam que sobre os orixás, eu também não tenho muito o que falar sobre isso. Então é isso, gente. Agora, por que às vezes eu não chego nas pessoas e não prego, não falo da minha religião? Eu acho assim, eu posso falar que a minha religião tem o Jorei, e eu espero que as pessoas procurem pelo Jorei. Se alguém perguntar qual é a minha religião, eu explico. E se alguém não perguntar, eu não falo nada. Tá? Diferente. E mesma coisa, o budismo, o kardecismo, a religião do grande espírito, a Umbanda, do Candomblé. Só no islamismo e no cristianismo que eles têm essa necessidade de querer, como é que fala? Converter as pessoas, tá? Então, parece que se eles não converter, eles não ganham o céu cristão, essas coisas todas. Mas a gente não precisa converter, inclusive a gente... O que no Jorei, no kardecismo, a gente acredita, e no budismo eu não vou dizer porque no budismo a gente acredita eles acreditam no renascimento, né? Mas o que leva as pessoas aos planos superiores não é qual a religião que teve, e sim o que ela fez de bom ou de mal. Se ela foi uma pessoa mais ou menos, elas irão para o plano intermediário. Se ela foi uma pessoa muito boa, ela vai alcançar os planos superiores. E se for uma pessoa muito ruim, tem os planos inferiores. No caso do kardecismo é o umbral. Só que assim, se a pessoa no umbral ou no plano inferior, ela melhorar, aprimorar, conseguir acumular virtudes, ela pode subir um grau e subir para ou sobe um grau no plano inferior mesmo, ou então ela pode até ir para o plano intermediário. Dentro do plano intermediário, ela vai subindo um grau. São várias colônias que têm vários planos até atingir o mínimo do plano superior. Tá? E vai evoluindo cada vez mais. No caso da messiânica, eles até fazem uma pirâmide. Eles fazem uma pirâmide. Deixa eu fazer aqui essa pirâmide. Que é dividida em três. É o plano inferior. Só que aqui é o plano inferior que tem 60 graus, o intermediário 60 graus, superior que é 60 graus, que dá 180 graus. Isso é da religião messiânica. No Allan Kardec tem vários planos espirituais, mas já não é do jeito que é explicado na religião messiânica, mas é a mesma coisa, tá? Já o budismo é o renascimento. Na religião do grande espírito, eu acho que eles acreditam na reencarnação, tá? Que eu vi uma indígena dizer que eles vão pro mundo espiritual e depois eles podem reencarnar também. Na Umbanda e Candomblé também, eu acho que eles acreditam em reencarnação. As que não acreditam são essas três de origem abraâmica. É ou o céu ou o inferno, ou é o paraíso ou o inferno islâmico, ou o inferno cristão. E no judaísmo eu já não sei muito aqui. Eu não sei se ele fazia justiça com as próprias mãos, e é isso que eu entro em desacordo com a Bíblia. Então, já nessas três, eles precisam da religião, acreditar no Deus, ou no Deus ou no profeta da religião, para poder ir para o céu cristão, para o céu islâmico. Já nessas 7 religiões, ou pelo menos nessas 3 que eu conheço mais, não depende da religião para você alcançar o plano espiritual. Essa é a diferença uma da outra. E você pode ser de qualquer religião para poder
em uma dessas três, tá? Agora, para ir nessas três aqui, você tem que eliminar todas as outras. Então, o vídeo de hoje é para explicar um pouco sobre isso e falar. E eu não falo muito da minha religião porque eu espero a pessoa procurar para eu poder explicar. Não preciso mandar. Ah, mas você não tem medo dela ir para o inferno? Gente, não, porque se ela for uma boa pessoa, ela vai alcançar os planos superiores do mesmo jeito, tá? Agora, se ela for uma pessoa ruim, ela vai para o plano inferior e assim por diante. Mas pode, isso não depende da religião que ela tem, tá? E agora já os cristãos ou o Islã têm a necessidade de converter porque eles acreditam que só acreditando no profeta deles é que a gente vai poder alcançar ou o céu ou então ir para o inferno. E eu falo, eu não vou para o inferno porque eu vou para o plano espiritual, que pode ser um intermediário. Eu acredito que eu vou para o plano intermediário porque eu não sou nem tão ruim nem tão boa assim. E aí se elevar cada vez mais. O vídeo de hoje era isso para explicar isso. Até mais, tchau, tchau.